Senhor. Amém? Nós vamos iniciar nosso culto de adoração a Deus. Primeiramente, vamos estar orando, pedindo que Deus, que está conosco já, nos conduza nesse culto, falando ao nosso coração e à nossa alma. Vamos orar. Pai, estamos na Tua casa nesta manhã, para prestarmos um culto a Ti. Nós Te louvamos pela semana que tivemos, por todas as bênçãos que o Senhor nos deu. E nós Te pedimos, Senhor, fala a cada um de nós, fala nossas almas, o nosso coração, alimenta, Senhor, a nossa alma. Dirige-nos nesse culto com o Teu Santo Espírito. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 19. Salmo 19. Lá no livro de Salmos, o Salmo 19. Diz assim a palavra de Deus. Salmo 19. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo, que sai dos seus aposentos e se regozija como herói a percorrer o seu caminho, principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso. Nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por ele se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, para que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. O Salmo 19 nos ensina que Deus fala ao nosso coração por toda a natureza exalta a grandiosidade de Deus, e Deus também fala ao nosso coração através da Bíblia, da sua palavra. Então nós vamos estar orando a Deus, suplicando que Ele, que é tão amoroso e fala tanto conosco, que Ele continue nos conduzindo nesse culto. Oremos novamente. Pai, nós te louvamos por estarmos na tua casa, nos conduza nesse culto de adoração. Que nós pedimos, ó Pai, que a tua graça e a tua misericórdia seja conosco durante todo esse culto, com tudo que nós estaremos ouvindo de ti, aprendendo de ti, e também, Senhor, com todos os nossos familiares. É o que nós pedimos, é o que nós suplicamos, no nome de Jesus. Amém. Vamos colocar de pé e vamos louvando a Deus com alguns cânticos. Oiê, bom dia. Nem precisa de microfone hoje, né? Semana passada, o pastor colocou esse cântico depois da mensagem e eu coloquei agora para a gente cantar. A gente está falando sobre família esse mês, né, pastor? Então, que a gente realmente é uma oração, né? Que a nossa casa seja uma casa de bênção. Então, vamos lá.
casa será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagre e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagre e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração sua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Amém. Que
que a nossa casa realmente seja exatamente assim. Eu fico lembrando, né? Graças a Deus, né? Minha casa, né, dos meus pais, a casa da minha tia, sempre foi uma casa cheia de amor. Você chega, parece que você sente, né? Agora tem casa que não, né? Tem casa que a gente chega, a gente que eu puder só pra te ver, olhar para ti e chamar tua atenção. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz, largo tudo pra te seguir. Entra, Senhor, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Amém. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Eu sou pequeno demais, me dá a tua paz, largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, que o meu Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Amém. E para finalizar, nós vamos pedir para que, em meio às provações, nós possamos crescer, né, na fé, na esperança, nos firmarmos nas promessas do Senhor. Porque nas provações nós crescemos. Amém?
Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. E vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé. Amém. Que nós realmente possamos plantar, colher, lutar e vencer. Amém? Joca e Elisa vão cantar a música que vocês escolheram? Bem? Mateus, liga o microfone aqui, ó. Som, alô, som. 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 Som, alô. Esse tá, Joca. Qual que é? Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para os meus caminhos, e luz para os meus caminhos. Lâmpada. E agora, sem a palavra pés. Lâmpada para os meus
agora, sem as palavras pés e tua. Lâmpada para os meus é a palavra, Senhor, e luz para os meus caminhos, e luz para os meus caminhos. E agora, sem as palavras pés, tua e luz. Lâmpada para os meus é a palavra, Senhor, e para os meus caminhos, e para os meus caminhos. Salmo 119 e 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para os meus caminhos, e luz para os meus caminhos. Acendeu. Lâmpada, Iluminou. lâmpada. Deixa acesa. Meus irmãos, nós podemos estar nos assentando. Nós vamos estar orando agora. É o momento de intercessão. O nosso irmão Boiago foi hospitalizado no início da semana. Os irmãos acompanharam todo o processo, né? E estaremos orando a Deus para que hoje ele tenha alta, né? Há toda uma expectativa, toda uma esperança pela alta, que ele tenha alta hoje, né? Orarmos por isso. Orarmos também pelo consolo de Deus na vida da nossa irmã Celi, que perdeu o irmão Derli, né? Tio do pastor Rodrigo, todos os familiares em luto. E outros pedidos de oração, né? Os irmãos têm algum pedido que gostariam de fazer para estarmos orando? Não? Vamos orar então. Vou pedir que a Cidinha nos ore a Deus, né? Amém. Amém. Amém, Jesus. Sim, Senhor Jesus. Sim, Senhor Jesus. Amém, Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, normalmente eu não falo sobre esse assunto,
mas eu acho que é interessante fazer essa colocação para os irmãos. Naturalmente, quando nós chegamos à casa de Deus, a gente gostaria que a igreja estivesse cheia, certo? Eu não gosto de falar desse assunto, por quê? Porque desvaloriza os irmãos que estão presentes. Eu não gosto de tocar esse assunto. Mas eu estou colocando simplesmente pelo seguinte: a importância do culto a Deus, nosso culto a Deus, independe da quantidade de pessoas que estão presentes. Porque se nós nos abalarmos espiritualmente pela quantidade de pessoas, nós não temos como cultuar a Deus. Porque nossa mente vai ficar focada naquelas pessoas que não estão presentes. E é interessante observar também, quando fazemos uma análise da nossa igreja, a nossa igreja está em 3 campos diferentes. Aqui é a sede, lá em Hortolândia e lá no Jardim Aeronave. Se todos estivessem aqui, nós não teríamos nem condições de ter aquele espaço lá, seria lotado. Mas é algo que é um processo que a nossa igreja entrou esse ano, né? Como o pastor Rodrigo está agora em Hortolândia, naturalmente a família dele está acompanhando ele em Hortolândia, que ele estaria aqui conosco, ele, o pastor Rodrigo, a família e tudo mais. E temos irmãos que estão lá no Jardim Aeronave. É um processo nosso agora nesse instante, que temos que estar orando a Deus, que é um processo para que outras pessoas venham. Mas mesmo assim, nós não podemos de forma nenhuma deixar de cultuar a Deus, o nosso coração fica angustiado, ficar pensando naqueles que não estão e deixarmos de olhar para Deus, olhar para Cristo, porque o culto a Deus envolve isso. Eu, particularmente, como pastor, e o Rodrigo também, é algo que nos abalava extremamente. Foi difícil Deus trabalhar com o nosso coração no seguinte sentido: o importante é adorar a Deus, não importa quantas pessoas tenham. Nós adoramos a Deus individualmente, pessoalmente. E a obra de Deus, quando ela começa de forma pequena, depois vai crescendo. Então, isso que nós temos que crer. Em breve, com a graça de Deus, haverá muito mais pessoas participando conosco. Até eu coloquei nas minhas orações, eu peço a Deus um alvo, que eu creio que todos nós podemos orar e pedir a Deus também, que até o final do ano nós tenhamos pelo menos 46 pessoas frequentando assiduamente aqui a nossa igreja sede. Orar, pedir isso a Deus, porque isso depende inteiramente de Deus. Lógico, nós temos a questão de trazermos amigos, visitantes, colegas nossos, né? Mas orar a Deus por isso, pedimos a Deus por isso, que é uma obra que depende de Deus, né? Domingo passado, por exemplo, né? Nós tínhamos muito mais pessoas, na verdade, muito mais pessoas. E alguns domingos nós tínhamos quase 30 e poucas pessoas, né? Existe uma média. Todos os cultos nós fazemos uma média. O Cláudio Garcia falou uma vez uma verdade: aquilo que não se consegue medir, não consegue intervir ou agir. Então nós estamos medindo todos os campos, nós temos estatística de tudo que está acontecendo, campo por campo, inclusive a sede. E depois nós vamos mostrar para os irmãos mais tarde os dados que foram levantados. Porque hoje é um dia que tem menos, tem dia que tem muito mais, né? Domingo passado tinha muito mais pessoas. A mesma coisa acontece lá nos demais campos. Nós tivemos dias, por exemplo, lá em Hortolândia, que eu vi na estatística, tinha 75 pessoas. Outro dia tinha 30 e poucas pessoas. O Aeronave é a mesma coisa. Tem dia que tem 40, tem dia que tem 30. Então, são situações ou até menos 20, são situações que nós observamos flutuando nos campos. A estatística mostra isso. Qual é a média de presença e tudo mais. Só estou colocando isso para os irmãos, eu evito falar isso, acho que é a primeira vez que eu estou falando, porque o nosso culto a Deus não pode, de forma nenhuma, ser, como diria, ser quebrado, deixarmos de cultuar a Deus porque tem poucas pessoas. Porque o nosso culto é a Deus. É a Deus. Isso é muito importante, nosso relacionamento com Deus. A Jéssica falou de algo sobre família, né? Família. Famílias em conflito. Deus curar feridas. A minha família, quando eu era criança, era um pé de guerra. Tanto é que eu preferia ficar fora de casa do que dentro de casa.
Eu até falava no meu coração que a minha família era algo que eu não gostaria de estar ali dentro. Tanta briga que tinha entre meu pai e a minha mãe. Era briga o tempo todo, sem parar. E quando nós analisamos a palavra de Deus, lá no livro de Gênesis, nós podemos dizer o seguinte, que o livro de Gênesis é um livro dos começos, mas também é um livro de muita briga, muito conflito. Quando o pecado entrou no mundo, o que nós percebemos logo de imediato? Briga, briga. O homem falou que ele pecou por culpa da Eva, que Deus deu para ele. Culpou Deus e a mulher pelo pecado que ele havia cometido. Logo em seguida, Caim e Abel brigaram entre eles os irmãos e um matou o outro, Caim matou Abel. A briga foi tão grande, tão violenta na história humana, que a palavra de Deus fala que Deus destruiu o mundo com o dilúvio. E não acabou depois do dilúvio. Nós vemos, por exemplo, os 3 filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé, Cão zombando do próprio pai, porque o pai estava bêbado e foi zombado o pai. A Bíblia mostra esse conflito. Depois nós temos Abraão. Abraão, Deus prometeu que lhe daria um filho. Ele teve um filho como escrava. Um conflito entre a mulher dele, Sara, com a escrava Agar. Como resultado, Agar teve que ir embora com o filho de Abraão, que era Ismael, e Abraão com o coração ferido. Depois nós tivemos Isaac, teve 2 filhos, Jacó e Esaú. Novamente os irmãos brigando. A briga foi tão grande que Jacó teve que fugir do irmão, ficou 21 anos longe do irmão. Todos os conflitos lá no livro de Gênesis terminaram de uma forma muito triste, muito difícil. Mas quando, no final do livro de Gênesis, mostra um conflito muito grave também entre famílias, mas que terminou de uma forma diferente. Terminou com reconciliação. Terminou com perdão. Terminou com redenção. Todas as famílias, mesmo as famílias que são mais equilibradas, nós podemos ver que elas convivem com um momento de tensão e redenção. Conflito e redenção. O que a palavra de Deus nos ensina sobre como lidar com os conflitos que ocorrem dentro de casa? Conflito entre marido e mulher, conflito entre os filhos, entre os irmãos, como lidar com os conflitos? Vamos orar e pedir a Deus que Deus fale conosco através da sua palavra nesse assunto. Vamos orar. Pai, estamos na tua presença nessa manhã e pedimos em nome de Jesus. Fala, Senhor, ao nosso coração, através da tua palavra, através do teu Santo Espírito. Que a tua palavra, Senhor, fale às nossas almas, fale a cada um de nós. Que a tua palavra, Senhor, nos oriente sobre como enfrentar os conflitos do dia a dia, no relacionamento familiar, com os filhos, cônjuge e assim por diante. Fala ao nosso coração, fala às nossas almas. É o que nós pedimos, é o que nós suplicamos no nome de Jesus. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus lá no livro de Gênesis, no capítulo 45. E vamos ver como a graça de Deus trabalhou na resolução de um conflito seríssimo. Gênesis, capítulo 45. Gênesis 45. E nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 15. Gênesis 45, dos versículos 1 até o versículo 15. Diz assim a palavra de Deus. Gênesis 45, de 1 a 15. Então José, não se podendo conter, diante de todos que estavam com ele, bradou: Fazeis sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer a seus irmãos, ele levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: Eu sou José.
vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós, para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó, o Senhor de toda a sua casa, e como governador de toda a terra do Egito. Apressai-vos, subi a meu pai, e dizei-lhe: assim manda dizer teu filho José: Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim, não te demores. Habitarás na terra de Gósen e estarás perto de mim, tu, teus filhos, os filhos dos teus filhos, os teus rebanhos, o teu gado e tudo quanto tens. Aí te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não empobreças, tu e tua casa e tudo que tens. Eis que vedes por vós mesmos o meu irmão Benjamim. Vê também que sou o mesmo quem vos fala. Anunciai a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo que tendes visto. Apressai-vos e fazei descer meu pai para aqui. E lançando-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, chorou. E abraçado com ele, chorou também Benjamim. José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Depois seus irmãos falaram com ele. Meus irmãos, esse texto nos fala de choro. Um choro provocado por uma dor muito profunda, resultado de conflitos familiares. Muito profunda. O choro que José teve, depois Benjamim teve, nós podemos dizer que o texto não fala claramente, mas provavelmente os seus irmãos também tiveram, está motivado por uma dor profunda. Algo muito difícil que aconteceu com aquela família há muitos anos atrás. A dor começou com uma atitude errada do pai, que era Jacó. O texto bíblico nos fala, em Gênesis 37, que Jacó amava muito mais a José do que a seus irmãos. Jacó tinha um preferido, que era José, e o texto bíblico diz que José era o filho na sua velhice, por isso ele amava tanto a José. Os seus irmãos odiavam, aliás, os irmãos de José o odiavam por esse motivo. José não conseguia falar pacificamente com eles. Quando tentava falar, já havia discussão, porque os seus irmãos não aceitavam que o pai tivesse José como preferido. Talvez, se os irmãos de José tivessem conversado com o pai, a situação fosse resolvida, mas não conversaram. E a situação foi se complicando cada vez mais. José, por sua vez, não se contendo com a situação, podemos dizer que ele até se ostentou. Ele revelou um sonho que ele teve. No sonho ele disse que seus irmãos se dobravam diante dele. E depois até os seus pais se dobravam diante dele. José, em outras palavras, se sentiu tal. Né? Sentia-se alguém muito poderoso, alguém que merecia todas as atenções. Então José era um garoto mimado, podemos dizer assim, pelo pai, e os seus irmãos não gostavam daquilo. Era um conflito. Mas o pecado, a palavra de Deus nos diz isso, quando o pecado entrou no mundo,
o pecado entrou com uma característica, meus irmãos, se nós observarmos bem, todos nós somos afetados. Qual foi a principal característica do pecado? Aliás, uma das principais. Foi o seguinte, quando a serpente tentou Adão e Eva, Paulo fez a seguinte afirmação: sereis como Deus. Um Deus necessita ser adorado. Um Deus necessita ser reconhecido. E quando o ser humano se reconhece como Deus, reconhece extremamente, de uma forma muito forte, o seu valor, não quer dizer que as pessoas não devam se valorizar. Sim, mas quando o ser humano é ególatra, né? Coloca-se as suas emoções acima de todas as coisas, a forma como ele age com os conflitos se torna situações extremamente erradas. Porque o mal existe, mas como as pessoas reagem ao conflito? Como as pessoas reagem àquilo de ruim que acontece? No caso de Caim e Abel, Caim ficou ressentido com Abel, porque Deus aceitou a oferta de Abel e não de Caim, porque Caim agiu de uma forma errada. Deus falou para Caim, conversa sobre o assunto, porque está com o seu rosto decaído. Caim não conversou. Caim pensava o seguinte: como pode o meu irmão ser aceito e eu não? Como pode o meu irmão ter uma vantagem que eu não tenho? E de tal forma Caim se revoltou com aquela situação que Caim tirou a vida do próprio irmão. Foi o que aconteceu. Mais tarde, Jacó e Esaú. Esaú era o filho mais velho, primogênito, e Jacó começou a pensar: como pode o meu irmão ter mais direito do que eu? Como pode o meu irmão ter mais vantagem do que eu? Isso é errado. E o que aconteceu? Jacó enganou o próprio irmão e, como consequência disso, viveu uma vida muito difícil por 21 anos longe do seu próprio irmão. Conflito. Os irmãos de José. Como pode o meu pai amar mais a José do que a nós? Como pode o meu pai privilegiar mais a José do que a mim? Qual foi o resultado? Os irmãos, no lugar de conversarem sobre o assunto com o pai e reconhecerem que seu irmão era muito novo, tinha 17 anos, os seus irmãos armaram para José, inicialmente, tirar a própria vida de José, como Caim havia feito. Jacó estava errado? Estava errado, preferindo José do que os outros irmãos, tendo essa preferência. Mas a forma como lidou com aquela situação os irmãos dele também foi errada. Qual foi a forma que eles resolveram? Pensaram em matar o próprio irmão, quando viram que não era a melhor opção, porque talvez fosse a dor muito grande, venderam o irmão como escravo para os egípcios, por 20 siclos de prata, ou então 20 moedas de prata. Foi o que aconteceu. Quando nós enfrentamos um conflito, uma pessoa faz algo que nos fere, faz algo que nos magoa, como nós resolvemos esse conflito? Como nós lidamos com isso? Nós podemos lidar de uma forma correta ou podemos lidar de uma forma pecaminosa, uma forma extremamente violenta, extremamente equivocada, extremamente errada. E foi o que aconteceu. A forma como os irmãos de José lidaram com a situação foi extremamente errada. E não foi não foi 2 irmãos, foram 10 irmãos que se uniram contra um só e o venderam como escravo. Foi o que aconteceu com José. Então, as dores na família acontecem. Todas as famílias têm alguma situação, alguma dor, lá no íntimo do coração, algo que aconteceu no passado, que feriu profundamente e que traz sempre a memória. Hoje é muito comum, no lugar de tirar a vida de uma pessoa, utilizar uma estratégia que é a estratégia de cancelamento. Eu não converso mais com aquela pessoa, eu não vou mais na casa daquela pessoa, eu não me aproximo mais daquela pessoa, eu não cumprimento mais aquela pessoa. Se aquela pessoa estiver naquele lugar, eu não vou lá. Inclusive, em algumas situações familiares, as pessoas procuram saber, olha, quem vai na sua casa? Quem vai na sua confraternização
de final de ano ou no aniversário da sua família. Quem que vai? Vai fulano de tal? Vai? Então eu não vou. Então eu não vou. É o pensamento de cancelamento que é semelhante à morte. Eu não converso mais com aquela pessoa, não me relaciono mais com ela, porque o que ela fez comigo foi extremamente doloroso. Foi muito difícil. José vivia essa mesma situação, com 10 irmãos que se uniram contra ele. 10 irmãos que o venderam como escravo. O texto começa quando José pede para que as pessoas que estavam ao redor dele, que não faziam parte da família, se retirassem. Ó, saiam de perto de mim. A dor dele era muito grande. E a primeira coisa que ele faz, ele chora. Ele chora. José demonstra uma tremenda vulnerabilidade diante dos seus irmãos. Ele chora. Chora. E quando nós analisamos a história de José, o que nós percebemos? Como que José lidou com o conflito familiar que ele passou? Como que ele lidou com isso? Como que ele lidou com o mal que os seus familiares fizeram contra ele? Como que ele agiu? O texto que nós lemos mostra. José fez o seguinte: José fez uma reinterpretação de tudo o que aconteceu. O que José afirmou aos seus irmãos? Olha, tudo o que aconteceu foi permitido pela mão poderosa de Deus. Porque Deus tinha um objetivo em tudo aquilo que eu passei, em todo o sofrimento que eu tive. Ele fala, tudo que eu passei foi para que vocês vivessem. Porque agora eu sou governador no Egito e eu tenho condições de salvar nossa família da fome que está vindo sobre a face da terra. Eu posso fazer isso. Então não foi vocês que me mandaram para cá. Foi Deus. Deus que é um Deus soberano, que fez com que eu viesse para o Egito, que eu passasse por tudo que eu passei para me tornar governador no Egito e poder agora salvar vocês. É interessante, meus irmãos, observar como Deus trabalhou com a vida de José. José, quando ele contou para os seus irmãos, né, lá no início, quando ele tinha só 17 anos, que os seus irmãos iriam se dobrar diante dele, que era um sonho que ele teve, e seus pais também, os seus irmãos ficaram revoltadíssimos, até Jacó achou absurdo o que José havia feito. José achava-se o tal. José dificilmente utilizava o nome Deus. Dificilmente. Só que agora ele chegou na casa de um homem, Potifar, e lá como escravo. Não era mais o preferido. Não era mais o filhinho do papai. Não era mais o mimado. Agora um escravo. Como escravo ali na casa de Potifar, ele teve que obedecer a Potifar. Começou um processo de quebrantamento dentro dele para que ele percebesse que não era a última bolacha do pacote, que não era o maior de todos. Ele tinha que submeter alguém. Inclusive, quando a mulher de Potifar tentou seduzi-lo, José não aceitou a sedução. José fugiu. E José disse, eu não vou pecar contra Deus. José utilizou agora Deus como alguém que ele estava prestando contas. José percebia que ele não era mais o Deus da vida dele, que existia um Deus para quem ele deveria se submeter. Quando José foi para a prisão, e lá também passou por situações muito difíceis, se destacou na prisão, mas José começou a dizer, foi Deus que me ajudou a interpretar o sonho de vocês, quando interpretou o sonho do copeiro e do padeiro-chefe. Foi Deus que me deu essa capacidade. Quando José se apresentou diante do faraó, e o faraó falou para ele, fiquei sabendo que você tem poder para interpretar sonhos, José disse, não, é Deus que faz, é Deus que controla a minha vida, é Deus que cuida de mim, é Deus que está acima de todas as coisas. José começou a perceber que é Deus que dirige a vida dele em tudo, inclusive no momento de dor que ele passou, na relação familiar que ele teve. Por isso, ele pôde falar para os seus irmãos, Deus me enviou na frente de vós.
Foi Deus que conduziu a minha vida, foi Deus que esteve comigo em tudo aquilo que eu passei, em todo o meu sofrimento. E isso foi um processo que José teve que passar. Não foi da noite para o dia. Deus trabalha com a nossa vida por meio do sofrimento, e às vezes essa lição de aprender que Ele que dirige tudo é uma lição que leva anos para aprendermos. Anos para aprender. Não foi da noite para o dia. Tanto é que depois que José estava lá na corte do faraó, já era governador do Egito, José já estava passando por um processo de reconhecer que Deus era superior, que Deus controlava tudo. José teve um filho, chamado Manassés. O primeiro filho dele, Manassés, o nome que José deu foi o seguinte: Manassés, que significa Deus me fez esquecer os sofrimentos que eu tive na casa do meu pai. Em outras palavras, Deus me fez esquecer tudo aquilo que meus irmãos fizeram contra mim. Deus me deu forças para esquecer toda aquela dor, todo aquele sofrimento que eu passei. Por isso o nome de Manassés. E nós precisamos em nossa vida, podemos dizer assim, ter um momento que nós falemos: Senhor, eu tenho agora um Manassés. Deus me fez esquecer toda a dor, todo o sofrimento, tudo aquilo que aconteceu. Deus me fez esquecer. Manassés. Todos nós precisamos. Podemos dizer assim, todos nós precisamos do Manassés, desse momento de esquecer. Não só nós, as pessoas que nós conhecemos também. Quantas pessoas que nós conhecemos carregam uma dor no coração por alguém que fez algo contra ela, que ela o tempo todo gosta de lembrar, o tempo todo gosta de reafirmar, o tempo todo gosta de dizer: aquela pessoa não podia ter feito isso comigo. E muitas vezes quando ela fala, ela chora pela dor que aconteceu. E nós podemos dizer para ela o seguinte: olha, minha amiga, meu amigo, minha irmã, meu irmão, Deus tem o poder de fazer você esquecer. Deus tem o poder de fazer com que você perdoe tudo o que aconteceu. Manassés significa Deus me fez esquecer. E logo depois disso, ele teve um outro filho, chamado Efraim, que significa Deus me fez prosperar. Em outras palavras, nós só conseguimos prosperar emocionalmente, prosperar no relacionamento familiar, se nós conseguirmos esquecer as feridas que as pessoas fizeram contra nós. E foi o que aconteceu. Manassés e Efraim. Essa foi a experiência de José. Por isso, José pôde chegar para os seus irmãos e falar: olha, Deus me fez esquecer. Em outras palavras, Deus conduziu todo o processo para que vocês tivessem vida. Sem o reconhecimento que é Deus que dirige toda a nossa vida, inclusive nos momentos difíceis, inclusive nas dores que nós passamos, nós teremos muita dificuldade de perdoar, muita dificuldade de reconciliar, de ajudar, de lidar com os conflitos familiares. Foi exatamente o que José fez. Ele cita claramente a soberania de Deus. E uma coisa que nos chama a atenção, meus irmãos, é o seguinte: não é apenas isso que José fez. Aí é uma situação extremamente difícil. Sabe qual é? Quem tomou a iniciativa da reconciliação? O ofendido ou o ofensor? Normalmente o que nós pensamos: a pessoa que me ofendeu, eu perdoo, mas ela tem que vir me procurar. Eu fui o ofendido, então o ofensor tem que se aproximar de mim e pedir perdão. Caso contrário, cancelamento. Eu estou disposto a perdoar, mas a pessoa tem que pedir perdão. E o texto bíblico que nos fala: quem tomou a iniciativa? Foi José. José tomou a iniciativa. E ao tomar a iniciativa de se aproximar dos irmãos, ele não entrou numa questão de pedir para os irmãos explicarem o mal que havia feito. Ele disse assim: olha, vocês me venderam para cá,
Mas Deus estava no controle de tudo. Ele não pediu nenhuma explicação. José demonstrou naquele momento muita vulnerabilidade. Ele chorou. Ele chorou. Ele abraçou seu irmão Efraim, que era Benjamim, que era o irmão mais novo, e chorou. E Benjamim também chorou. Nós podemos ver que os irmãos de José também chegaram para ele, e naquele momento talvez choraram também. Ele beijou irmão por irmão. Os irmãos que o haviam ferido, magoado tanto. E partiu dele a atitude, partiu dele a ação. Nós percebemos a reação dos irmãos mais tarde. Lá no capítulo 50 de Gênesis, nós percebemos os irmãos preocupados, dizendo o seguinte: olha, nosso pai morreu, agora o José vai se vingar de nós. Aí chegaram para José e pediu perdão naquela ocasião. Não foi antes, não foi nesse momento, foi depois. Foi José que tomou a iniciativa de se aproximar. Conflitos familiares são resolvidos quando se toma iniciativa. O ofensor toma iniciativa, o ofendido toma iniciativa, mas tem que tomar iniciativa. No texto bíblico, quem tomou a iniciativa foi o ofendido, que foi José. Ele partiu. E esse é um desafio extremamente difícil. Porque nós pensamos assim, aquela pessoa errou contra mim, não quer conversar comigo, então não vou conversar com ela também. Acabou. Não vou mais na casa dela, não vou mais mandar mensagens para ela, não vou mais ter nenhum relacionamento com ela, ela acabou para mim. Acabou. Se ela chegar para mim e pedir perdão, eu reconcilio. Caso contrário, não. Mas José não teve essa postura, não teve essa ação. Meus irmãos, sabe por que José fez tudo isso? José chorou, mostrou vulnerabilidade. José reconheceu toda a dor do que os seus irmãos fizeram contra ele, mas reconheceu a soberania total de Deus. Sabe por que José fez isso? José tinha uma consciência, meus irmãos, que todos nós precisamos desenvolver em tudo que fazemos na vida. José tinha consciência da graça maravilhosa de Deus. José sabia que tudo que ele tinha vinha de Deus. E que Deus o amava profundamente. E se Deus o amava profundamente, naturalmente, ele expressaria esse amor na vida das outras pessoas. A graça de Deus, ela tem dois efeitos na nossa vida extremamente poderosos. A graça de Deus nos perdoa de todos os nossos pecados. E a graça de Deus nos dá poder para viver de uma forma que agrada o coração de Deus. Quanto mais consciência nós tivermos da graça de Deus, mais nós teremos condições de oferecer essa graça para outras pessoas que convivem conosco. Os conflitos familiares, podemos expandir. Os conflitos de todo tipo de relacionamento se resolve com a graça de Deus. Não há outro caminho. Nós acompanhamos, irmãos, acompanham na notícia dos jornais o tempo todo, conflito entre Israel e os palestinos. Os dois lados acreditando que se resolve com violência. E os irmãos têm visto o que tem acontecido como resultado da violência, o genocídio de um povo. O mais poderoso, tem mais armamento, destrói o outro e continua destruindo até que o outro se renda, até que o outro peça perdão. Um grupo pequeno de pessoas, que são um grupo de terroristas lá do grupo do Hamas, é algo que, enquanto existe um deles, todos os demais morrem. É algo irracional. Crianças, bebês morrendo, como resultado da violência, e a graça de Deus onde fica? Porque não, tem que resolver na base do bateu, levou. Bateu, levou. Nós temos o caso também, né, do agressor lá, ó, na Rússia contra na Ucrânia, que os russos não param de guerrear, inventando situações complicadíssimas, um conflito de guerra, violência. Mas por que isso? Irracional. A graça de Deus é o que é necessário, a graça de Deus. E é interessante nós observarmos que a graça de Deus é tão poderosa
que ela resolve conflitos internacionais até de países inteiros. Eu já comentei com os irmãos a respeito disso, eu sempre gosto, é muito impactante. O conflito nos Estados Unidos, país extremamente racista, com leis racistas, mudou tudo. Deu um impacto muito grande, não completamente, mas um impacto muito grande, com a vida de uma pessoa que é o pastor Martin Luther King. Que ele falava o quê? Conflito se resolve com amor. Ele falava, Martin Luther King, o tempo todo o seguinte: eu venço o meu inimigo quando ele se torna meu amigo. Eu não venço o meu inimigo quando eu faço ele sangrar. Porque se eu fizer o meu inimigo sangrar, mostrar que eu sou mais forte que ele vai reagir depois. Vai me contra-atacar depois. Eu venço o meu inimigo quando ele se torna meu amigo. É o que ele afirmava. A mesma coisa aconteceu na África do Sul, no conflito no regime da Apartheid, quando Nelson Mandela, com a mesma proposta, conseguiu unificar a África do Sul. Uma pessoa que não era cristã, Mahatma Gandhi, na Índia, a mesma coisa. Ação não violenta para libertar a Índia da dominação da Inglaterra. Isso nos mostra o poder da palavra de Deus, a orientação da palavra de Deus, da graça de Deus para resolver conflitos. Meus irmãos, a história de José nos aponta da necessidade de vermos na graça de Deus, porque a história de José nos mostra claramente quem? A pessoa de Jesus. José foi vendido por 20 ciclos de prata ou moedas de prata. Jesus foi vendido por 30 moedas de prata. José foi traído pelos irmãos. Jesus foi traído por Judas e os demais discípulos o abandonaram. José demonstrou uma vulnerabilidade muito grande diante dos irmãos. Jesus foi colocado na cruz do Calvário. José, ele perdoou aqueles que não mereciam, que eram os seus irmãos. Jesus nos perdoa na cruz do Calvário, porque nós não merecemos também o seu perdão. Em Cristo Jesus, olhando para Cristo Jesus, nós temos poder de Deus para perdoar nossos pecados e para perdoar as pessoas que nos feriram, para estender as mãos, para resolver conflitos familiares. A graça de Deus é o que é necessário em todas as famílias. Em todas as famílias. E isso devemos colocar em prática no nosso relacionamento diário, família, trabalho, amigos, vizinhos, e falarmos isso também para pessoas que estão na mesma situação. Quantas pessoas que nós conhecemos que estão sofrendo muito por causa do conflito, do algo ruim que aconteceu no passado delas, e elas não sabem como resolver. A primeira coisa a fazer, meus irmãos, é levá-las até Cristo Jesus. Elas olharem para Cristo. O que Cristo fez por elas. Como Cristo sofreu por amor, como Cristo oferece perdão, como Cristo tem o poder de transformar a vida delas e transformar a vida das pessoas com que elas se relacionam. E eu pergunto para os irmãos, quem tomou a iniciativa de nos aproximar de Deus? Foi nós ou foi Cristo? Foi Cristo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem toma a iniciativa é quem está com Cristo. Nós somos chamados por Deus a tomar a iniciativa na resolução dos conflitos. É difícil? É difícil. Sabe por quê? Nós temos que lidar com um Deusinho dentro de nós. Eu vou ter que ser vulnerável? Eu vou ter que pedir perdão por algo que eu nem sei o que eu fiz? Eu vou ter que estender a mão para aquela pessoa que me ofendeu? Não. Por isso, a necessidade de olharmos para Cristo e dependermos totalmente da graça e da misericórdia de Deus. O Senhor nos chama a resolver conflitos familiares através de Cristo Jesus e nos chama a falarmos isso também às pessoas com quem nós convivemos.
Nós vamos estar orando. Nessa oração vamos pedir a Deus, Senhor, opera na minha vida para que eu possa compreender a tua graça em mim, para que eu possa também expressar essa tua graça na vida de outras pessoas. Oremos. Pai, nós pedimos em nome de Jesus, que a tua maravilhosa graça em Cristo Jesus, que nos levou a nos aproximar de ti, entregar nossa vida inteiramente nas tuas mãos. Dá-nos consciência, Senhor, cada vez mais da tua graça. E essa consciência, Senhor, é resultado da nossa percepção cada vez maior da nossa própria fragilidade, dos nossos próprios pecados, da nossa própria dependência total de ti. Dá-nos consciência total e absoluta, Senhor, do quanto nós precisamos de ti, do quanto nós carecemos da tua graça e da tua misericórdia. E que nós possamos, Senhor, tendo consciência disso, expressarmos essa graça e essa misericórdia na vida também das outras pessoas. Tomando iniciativa, Senhor, de buscar a reconciliação com as pessoas que nos magoaram, com as pessoas que nos feriram. E também, Senhor, tomando iniciativa de falar isso a outras pessoas que estão sofrendo diante de relacionamentos difíceis, quebrados, compreendendo, Senhor, a graça maravilhosa de Cristo Jesus na resolução de dar perdão, dar força a elas para que elas perdoem outras pessoas. É o que nós pedimos, é o que nós suplicamos, no nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo, esteja com cada um de nós, esteja com todos os nossos familiares e com todo o povo de Deus, para todos sempre. Amém. Amém.